Olá, tudo bem? Como é que você tá se sentindo hoje? Como é que você tá por aí? Tá tudo bem? Bom, vamos falar de uma coisa que pra mim essa semana foi muito essencial, sabe? Eu passei por algumas situações nos últimos dias e meses, né? Saí do trabalho que eu tava e meu contrato finalizou e aí eu fiquei um tempo parada, né? Já tem um tempinho que eu tô parada, não por falta de oportunidade, porque algumas coisas me apareceram durante esse período, mas sabe aquela sensação de estar perdida, sem saber direito qual caminho seguir a partir de então? Então eu fiquei muito tempo nessa vibe, sabe? De me sentir assim, perdida mesmo, com vários caminhos na minha frente e eu sem saber para qual caminho ir e aonde eu deveria investir a partir de então, né? E foi muito interessante porque eu recebi uma ligação de um amigo e a gente conversando sobre as coisas da vida, ele pegou e me falou assim: Isa, se você não tomar um rumo, eu vou te ligar daqui 5 meses e você vai estar me falando exatamente a mesma coisa. Vai passar um ano e você vai estar do mesmo jeito, com a mesma incerteza, a mesma insegurança. Uh, a mesma incerteza, a mesma insegurança, o mesmo medo que você está me relatando agora, você vai estar relatando daqui 5 meses, daqui um ano, se você não tomar nenhuma providência em relação ao que você está sentindo. E aí eu fiquei com aquilo, né? E aí a gente foi conversando nessa ligação e ele falou assim pra mim: pense numa coisa, minha querida, o que vem pra você é pra você. Então não tenha dúvidas, existem caminhos que estão se apresentando para você e você não está avançando nesses caminhos por conta da dúvida, do medo, você está deixando isso paralisar você. Quando na verdade você deveria abraçar esses caminhos, porque quando uma situação na sua vida chega para você, é porque é para você. Abrace isso. E aí, gente, durante aquela conversa, eu fui tendo um profundo insight, sabe? Uma grande verdade para mim surgiu daquela conversa. Porque foi quando de fato eu percebi que eu estava muito tempo, dedicando muito tempo da minha vida, dentro desse período de tempo, para focar naquilo que estava ruim para mim. Na minha incerteza, na minha dúvida que eu tinha de qual caminho seguir, porque eu sabia exatamente o que eu não queria, isso aí eu tinha certeza. Eu sabia que eu não queria mais trabalhar num emprego assim assado, dentro da área tal, com a posição e o cargo tal, isso aí eu tinha mais que certeza. Mas eu não sabia ao mesmo tempo o que eu queria. E é muito interessante, porque quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para saber aquilo que a gente quer. Só que a gente não consegue fazer esse paralelo, né? Então, por exemplo, eu fiquei muito tempo pensando, cara, eu não quero mais voltar para o escritório, eu tô aqui nesse espaço maravilhoso, eu quero continuar trabalhando daqui, não quero ter que ter o compromisso de estar sempre indo presencialmente, dentro de um escritório, para bater meta, para ter projetos ali para conduzir, eu não queria mais essa realidade. Se você não sabe, eu atuei como gerente de projetos, esse foi o meu último cargo. E é um cargo de liderança, é um cargo onde você tem muitas responsabilidades. E essa atmosfera, né, de responsabilidades, ela traz pra gente muitos benefícios, mas também traz muitas responsabilidades, muitos pesos, muitas preocupações. E aí eu estive um tempo ali envolvida nisso e isso me trouxe muito cansaço, sabe? Muito cansaço mesmo, assim. E aí eu tive a certeza de que eu não queria mais voltar para essa área. Bom, se eu sabia o que eu não queria, o que é que de fato eu queria então, né? E eu não sabia dizer, né? E fiquei muitos dias, assim, alguns meses até, presa nesse sentido. Então foi muito doido porque depois que eu tive essa conversa com esse meu amigo, eu, após a conversa, comecei a refletir muito sobre esse assunto e pensar o seguinte: realmente eu estou há alguns dias já nessa energia de não saber para onde ir e ficar sempre procurando uma resposta em tudo. Só que o interessante é que surgiram oportunidades para mim nesse período, só que eram oportunidades que eu nunca tinha feito antes, como vendas, por exemplo, né? Trabalhar com vendas, trabalhar com artesanato. E eram coisas que, assim, do meu ponto de vista, eu nunca tinha feito aquilo, né? Então eu não sabia o que que era isso. E aí, justamente é aí que tá o convite, né? Porque quando a gente não sabe de uma coisa, mas a gente tem certeza que do jeito que tá, não tá bom,
a gente precisa realmente se permitir adentrar esse universo desconhecido, vivenciar a experiência do novo, né? E foi o que eu fiz aí na última semana. Então, eu adentrei essas oportunidades. E, gente, depois que eu abracei isso, tem sido assim uma coisa muito fantástica, porque eu tô tendo a certeza de que o meu caminho era esse. É como meu amigo comentou, né? Se não é para você, não vem para você, mas se veio para você, você pode ter certeza que tem ali algum aprendizado, algum ensinamento. Então abrace a oportunidade que chega para você todos os dias. Eu sempre gostei de estudar assuntos que falam sobre a vida, sobre os aprendizados, sobre amadurecimento e experiência com a vida em si, né? E em um dos meus estudos, eu cheguei num ponto para entender essa questão da correspondência, né, universal. Porque nós estamos aqui nesse universo e nós somos regidos por leis. Assim como nós estamos aqui no Brasil, nós temos leis aqui dentro do Brasil que regem o país Brasil, certo? E nós temos, num âmbito mais global, nós temos também leis que regem o país, o planeta Terra, né? Só que nós não estamos muitas vezes despertos para isso. Muitas vezes a gente não está percebendo essas leis, como essas leis trabalham, como essas leis atuam. E uma dessas leis, que foi justamente o que virou a minha chave essa última semana, é justamente essa questão da correspondência, né? Então pense comigo uma coisa. Muita gente diz assim: poxa, eu tô o tempo inteiro falando coisas positivas, eu tô sempre de bem com a vida, tratando bem as pessoas, eu falo coisas boas o tempo todo, mas eu não recebo isso de volta da vida. Eu continuo sem saber para onde ir, eu continuo vivendo a mesma vida que eu não quero mais viver, continuo me relacionando com pessoas que eu não quero mais me relacionar. E a pessoa parece que não sai do lugar ali dentro daquele discurso, né? E é muito engraçado porque o que eu entendi essa semana foi justamente isso. Eu era esse tipo de pessoa que ficava sempre falando coisas boas e tudo, mas dentro de mim eu estava sentindo e pensando dúvida o tempo todo. E esse lance de você entender que a linguagem que o universo trabalha não é a linguagem da qual nós falamos, não é o português, o brasileiro, o inglês, o americano, não é nada disso. Na verdade, a linguagem do universo é eletromagnética. E o que isso significa? O eletro representa a questão dos nossos pensamentos, é a atividade cerebral que acontece dentro da nossa mente, né? São os impulsos elétricos do nosso cérebro. Isso é o eletro. E quando a gente fala de magnético, a gente está falando de coração, de sentimento. É o imã, né? Que atrai as coisas que a gente sente. Então, a linguagem do universo é eletromagnética. Então, pouco tem a ver com o que eu digo, mas muito tem a ver com o que eu penso e o que eu sinto, com o eletromagnetismo que acontece entre a minha mente e o meu coração, certo? E o que isso traz pra gente de reflexão? É que não adianta a gente dizer coisas boas o tempo todo, ou simplesmente a gente deixar de reclamar ou deixar de falar coisas ruins. Não é o que a gente fala e o que a gente expressa para o universo, mas sim o que a gente pensa e o que a gente sente dentro do nosso coração. Veja só, quando eu parei de sentir que eu estava perdida, que eu estava sem saber para onde ir, que eu não sabia mais a minha vida profissional, não tinha rumo, quando eu parei de pensar e sentir isso, eu mudei o meu jogo. Por quê? Porque eu comecei a sentir que eu tinha assim um direcionamento, pensar que eu tinha um caminho para seguir, que as oportunidades elas estavam se surgindo para mim, né? E eu comecei a confiar, ou seja, sentir que aquele caminho de fato era para mim. E eu abracei aquilo, no momento que eu abracei aquilo, as coisas começaram a acontecer. Eu comentei para vocês que eu tava, que uma das oportunidades que surgiu foi esse lance das vendas, né? E até então, antes de eu tomar essa decisão, as coisas estavam meio paradas, assim, sabe? Não estava acontecendo nada. E eu tava assim, velho, esse lance de vendas é complicado. Olha o pensamento. Esse lance de vendas é complicado, eu nunca trabalhei com isso, não tenho experiência com isso. E, gente, no momento que eu mudei esse sentimento e essa percepção sobre o caminho que estava se aparecendo ali para mim, se mostrando para mim e me convidando a trilhar, né, esse caminho, no momento que eu mudei o meu ponto de vista sobre isso, gente, parecia mágica o negócio.
eu fui e fiz alguns anúncios em algumas plataformas e foi incrível, assim, a quantidade de clientes que me apareceram depois que eu tomei essa decisão de equilibrar o que eu estava pensando com o que eu estava sentindo e o que eu estava fazendo de fato, né? Porque eu estava fazendo um negócio meia boca, entendeu? Não estava botando muita fé naquilo. Mas no momento que eu tomei a decisão e abracei aquilo que me apareceu, as coisas começaram a fluir. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é justamente esse, assim, quais são as resistências que você está apresentando para os caminhos que estão se mostrando para você. Porque às vezes você está se sentindo perdido, não é por falta de opção ou por falta de caminho, é por falta de confiança. Como foi comigo, por exemplo. Eu tinha caminhos na minha frente, certo? Mas eu não queria trilhar esses caminhos por uma resistência interna, por uma crença limitante de achar que um trabalho bom, de sucesso, é um trabalho com carteira fechada, um concurso público, certo? Depois que eu saí desse trabalho, eu comecei a expandir a minha visão acerca do que é ganhar dinheiro de verdade. E eu estava inclusive conversando sobre isso com esse meu amigo, que ele falou assim para mim: Isa, eu desisti do ramo de advocacia, não por falta de clientes ou porque eu não estava tendo sucesso, mas porque para mim é muito mais agradável estar trabalhando na área de vendas. Ele vende perfume, certo? Então ele falou assim, é muito mais agradável para mim estar vendendo perfume e vendo as pessoas naquela troca do que estar dentro de um tribunal com aquela energia pesada, sabe? Trazendo ali justiças e injustiças em cima de situações que não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, esse ponto dessa mudança na nossa percepção e principalmente esse alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz é fundamental para que a gente consiga ter assertividade na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. Muita gente pode começar a falar assim, olha, eu sou uma pessoa positiva, eu confio em Deus, eu confio no universo, eu acredito que tudo que vem para mim é meu, é bom, mas a pessoa está dizendo isso. Dentro dela, ela sente o contrário. Você quer ver uma situação interessante? Pense o seguinte comigo. Você tá aí na sua casa, aí você vai, pega, abre a tua conta do teu telefone, a tua conta bancária. Ai, desculpa, gente, pausa pra água, eu tava com muita sede. Então você abre aí a tua conta bancária e você vê lá o saldo. 0,03 centavos, né? 10 reais. Você vê lá na sua conta ou zerado ou até negativa. Quando você olha para aquilo, você pode não dizer nada. Você tá normal. Para quem tá te vendo de fora, você tá normal. Você tá ali, olhou o celular, tudo, ninguém sabe o que tá se passando ali. Então você não verbalizou nada, mas dentro de você, você pensou e sentiu. Meu Deus, que desespero. Vai chegar o dia 5, vai chegar o dia 10, eu não tenho um centavo na minha conta. O que eu vou fazer? E aí começa a sentir medo, desespero, desamparo. E aí você tá emanando isso, porque lembra, a linguagem do universo não é o que você diz, é o que você pensa e o que você está sentindo. Isso tudo misturado dá o eletromagnético, que é a linguagem do universo. Então, se você tá internamente sentindo justamente isso, é exatamente isso que você vai atrair de novo. Eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem do que eu consegui visualizar aqui para tentar deixar mais claro para vocês. Eu vou botar essa imagem aqui. Perceba uma coisa, o emissor, que é você, que é eu, que somos nós aqui no planeta Terra, a gente emite para o universo aquilo que a gente quer, certo? E aí, pensa que o que a gente está emitindo é o que está saindo aí nessa espécie de alto-falante, né? Então tudo que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, sai emanado para o universo. E aí o universo recebe aquilo e te devolve exatamente a mesma coisa. Então pensa comigo a minha situação. Eu estava aqui, perdida nos meus caminhos profissionais, sem saber o que fazer. E eu estava emanando o quê? Tristeza, angústia, desamparo, desespero, sem saída, era tudo isso que eu estava emanando. E quanto mais os dias passavam, mais eu me sentia dentro dessa situação. Mas no momento que eu pensei o seguinte, tive aquela conversa com meu amigo, mudou isso aí dentro da minha cabeça. Eu peguei e falei o seguinte,
Então, na verdade, eu tô indo pro caminho errado. Eu tô focando muito tempo naquilo que eu não quero mais. O que que eu quero de verdade? E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? No livro Lei da Atração na Prática, o autor fala exatamente isso. Se você sabe que você não quer uma coisa, então o que exatamente você quer? O que é que você quer? O que você quer da vida? É uma casa nova? É um carro novo? É um trabalho diferente? É um estilo de vida mais leve, num lugar melhor que você tem aí na sua cabeça que é um lugar melhor para você, para sua família? O que você quer? É nisso que você tem que focar, é exatamente aí que tem que estar a tua concentração, a tua energia, os teus esforços. E aí, pense, não é dizer eu quero uma casa, eu quero um esposo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é verbalizar, é pensar em sentir como se isso já tivesse de fato acontecido para você. Quando eu comecei a trazer para minha rotina, cara, eu tenho muitos clientes, as coisas dão certo para mim, eu faço anúncio, o cliente me chama, e eu comecei a me envolver naquela energia, o negócio de fato aconteceu. Eu recebi cerca de 3 a 5 clientes a mais do que eu recebia antes, só por ter feito essa mudança dentro da minha estrutura de mentalidade e a minha estrutura de sentimento, daquilo que eu sinto de fato quando eu olho para essa situação, entende? E aí você pode estar se pensando assim, tá, beleza, Isa, eu já entendi isso aí, tá? Eu já entendi que o universo ele vai compreender e vai me dar aquilo que eu estou pensando e sentindo, independentemente do que eu falo. Eu vou até falar mais tarde sobre a questão do falar, porque tem uma importância sim, mas não é, digamos assim, o centro de tudo, tá? O centro está justamente em sentir que aquilo é real, que você merece receber aquilo, que aquilo vai chegar para você. O centro é acreditar. Esse é o centro que faz as coisas acontecerem. É a confiança, a fé de que você merece viver a vida que você sempre quis viver. É isso, tá? Mas beleza, você já entendeu isso, já faz sentido para você. Só que na prática, quando você tá lá no teu dia a dia, tudo, você até tenta não pensar negativo. Só que quando você tá no teu dia a dia, sempre vem aquele pensamento, tipo assim, velho, será que vai dar certo? Será que realmente isso vai acontecer? Será que isso é pra mim de fato? E aí você começa a entrar naquele negócio, né? Naquele ciclo de pensamentos que são devastadores. Não tem outra palavra pra isso. E aí, o que você faz para você sair dessa situação? Então, vou contar para você o que eu fiz, né? E com a intenção de que isso te ajude de alguma forma a você virar isso aí, virar esse jogo e realmente trazer fluxo para a tua vida, beleza? Vamos lá? Primeiro de tudo, procure caso de pessoas que já conseguiram conquistar aquilo que você deseja conquistar, certo? Então pense assim, ó, eu quero conquistar uma casa própria. Alguém no mundo já conseguiu conquistar uma casa própria? Sim, muitas pessoas, inclusive nesse exato momento, alguma pessoa aí por algum lugar desse planeta está justamente fechando negócio para comprar sua casa própria. Ah, eu quero um esposo ou uma esposa, um companheiro, companheira que seja alegre, que seja uma pessoa que me estimula a crescer. Existem pessoas que vivem relacionamentos com essas características? Sim, existem pessoas. Então isso é possível, isso está disponível para você. Ah, eu quero um carro bacana, eu quero um Chevrolet lançamento, sei lá, tá? Existe alguém hoje que compra isso no mundo? Sim, existe. Então isso é possível, isso está disponível para você. Entendendo que existe pelo menos uma pessoa no mundo que fez isso é uma possibilidade. Todo mundo consegue fazer. Por quê? Porque está disponível para todo mundo. Aqui eu não quero falar a respeito de quem tem mais condição ou menos condição, tá? Eu tô falando aqui de um aspecto energético. Eu tô falando de mente, de sentimento. Eu não tô falando de poder aquisitivo. Isso é outro assunto, é outra esfera e a gente não vai tratar isso aqui, beleza? Mas o que é importante para mim que vocês compreendam é que se você deseja isso dentro do teu íntimo, você tem a capacidade de atrair isso para você de alguma forma. Seja você pagando, seja alguém doando, seja você conseguindo um trabalho que vai te proporcionar aquilo ali, as coisas vão se movimentar para que isso aconteça. Só que o como não é com você, certo? O que vai acontecer para você chegar no que você deseja não é com você, não é papel seu. Eu gosto sempre de pensar que o universo é como se fosse um jogo de xadrez. E o que significa isso?
você faz uma jogada e o universo vem e faz a jogada dele, e aí você vem e faz a sua e o universo faz a dele. Então sempre vai ter essa troca de você fazer o que é preciso e deixar o universo trabalhar dentro daquilo que é competência dele. É a vez dele de jogar o jogo, entendeu? Então, você vai pensar sobre essa ótica. Bom, existe hoje alguém no mundo que desejou em algum momento ter o que eu quero ter e conseguiu? Se conseguiu, então isso é uma possibilidade viável, possível, e você pode acreditar que isso é possível, tá? O segundo ponto, faça trabalhos de mentalidade mesmo, sabe? Busque conhecimento, livros, vídeos, pessoas, palestras, cursos, eventos, tudo que vai poder te ajudar a mudar a tua mentalidade, a mudar a forma como você enxerga as coisas. Eu sempre falo para as pessoas, nós precisamos, em algum momento da nossa fase de vida adulta, a gente precisa parar um pouco e se questionar a respeito das nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações diante da vida. Por quê? Porque enquanto crianças, a gente apenas observa o que nos acontece, a gente observa os nossos pais, os nossos tios, as nossas irmãs e irmãos, e a gente age em coerência com aquilo que a gente viu e a gente entendeu que era certo. Mas não necessariamente esse padrão de comportamento ele está adequado e ele é o melhor possível, né? Não necessariamente é isso. Então, em algum momento da tua vida, você precisa se questionar: será que a forma como eu estou vendo o mundo, a ótica, a lente pela qual eu vejo o mundo, realmente tem sentido continuar sendo assim? Ou eu posso me questionar a fazer diferente, a ser diferente, a pensar diferente, certo? Isso é uma coisa que a gente precisa, enquanto adulto, pensar e tirar um tempo para isso dentro da nossa vida. Terceiro ponto, entenda que nenhum desejo é plantado dentro do nosso coração se ele não puder ser realizado. Pensa assim, ó, se você tem mérito para conseguir as coisas, você vai conseguir. E o que é ter mérito? Eu posso até fazer um outro vídeo a respeito disso, dentro do meu ponto de vista, o que eu considero mérito. Mas mérito é você caminhar pela vida com humildade, sabendo que você tomou ações na sua vida que talvez não foram muito boas, você ter humildade de reconhecer isso, de modificar isso, de perdoar e também ser perdoado, sabe? De você mudar realmente e se enxergar dentro da vida como alguém que está de passagem, como alguém que está de aprendizagem ali, como um ser que não é 100% sábio, que não é 100% qualificado e que está, na verdade, em processo de amadurecimento, em processo de aperfeiçoamento, né, dentro dessa jornada evolutiva. Então, se você é uma pessoa que já está fazendo essa caminhada, se você já tem esse mérito, né, diante do universo, se você é uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que está sempre buscando ajudar outras pessoas, entregando o seu melhor em tudo que você faz, você é uma pessoa que tem mérito, tá? Então faça essa análise aí, veja se você é uma pessoa que tem mérito. Se você não tem problema. Comece a fazer essas coisas para que você tenha mérito a partir de hoje, né? Você tenha mérito, porque as pessoas que têm mérito, elas são muito abençoadas, porque mesmo nos momentos mais difíceis, quando as coisas não vão bem, quando acontece um problema, outro problema, que vai ali desmotivando a pessoa, em algum momento esse jogo vira. Por quê? Porque há mérito ali. Não é justo que essa pessoa ela não receba o melhor da vida se ela está entregando o melhor para a vida, certo? Então, sabendo que você tem mérito, você pode descansar tranquilamente a sua cabeça, porque as pessoas que têm mérito, elas têm que ter uma confiança de que tudo acontece por um motivo maior. Quarto ponto que eu faço aqui com uma certa frequência é chegar pro espelho e... Deixa eu só fazer uma pausa, porque minha cachorrinha tá vindo aqui. Só um minuto. Chegou! Ai, meu Deus do céu. Vem dar um oi pro pessoal, vem. Ai. Ai, socorro, gente. A caminhada é muito grande para chegar aqui. Então, gente, como a gente tava conversando, é uma prática que eu sempre faço aqui, é o seguinte, é chegar na frente do espelho e fazer justamente isso aqui, ó.
Aqui na natureza, gente, a gente tem bicho, tem tudo, tá? Não esquenta a cabeça não, o bicho entrou dentro do meu olho, olha pra você ver. Rapaz, o sistema é bruto. Gente, vocês acreditam que eu tive que fazer uma pausa porque o bichinho entrou dentro do meu olho? Aí eu fui lá no banheiro tirar. Mas vamos lá, eu tava falando pra vocês sobre a terceira, não sei se é a terceira técnica, enfim. É uma das práticas que eu faço aqui, que me ajuda muito a conversar comigo mesma, sabe? Então eu chego pra mim assim, de frente ao espelho, quando eu tô me arrumando de manhã cedo, chego pra mim na maior sinceridade mesmo e falo assim, olha, você consegue. Hoje o dia vai ser maravilhoso porque você vai fazer acontecer. Eu confio em você, eu acredito que você tem esse potencial, certo? Eu tô do seu lado, você é uma pessoa muito especial, você é digna, você tem mérito. Sabe o que é você olhar pra você mesma com essa força, com com esse carinho e com essa confiança? Isso reforça muito a tua confiança e também traz para você esse sentimento de que você tá com você mesmo, sabe? Que você não tá sozinho, que você junto com você mesmo vai fazer dar certo. Então, mesmo que seja muito desconfortável para você falar isso, seja estranho, seja uma coisa que talvez você não esteja acostumado, faça isso, porque é uma coisa que vai realmente, a longo prazo, trazer para você essa sensação de que você realmente consegue fazer aquilo, de que você confia no que você se dispõe a fazer, de que você tem o potencial de fazer o seu dia ser maravilhoso, incrível, porque isso está dentro de você, certo? E por último, vamos falar de desafios, a importância dos desafios, a importância de realmente você se desafiar todos os dias a fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Por que que isso é importante? Porque isso traz para você a ideia de que você consegue fazer coisas novas, de que você tem a capacidade. Cada vez que você faz uma coisa que você nunca fez antes e você consegue concluir aquilo, e aquilo dá certo de alguma forma, você se empodera desse poder que tem dentro de você, que é um poder de se reinventar, é um poder de se recriar, é um poder de fazer coisas novas, é o poder de você descobrir dons novos, e isso fortalece a tua autoestima. E quando, minha gente, a gente está com a autoestima elevada, não tem nada que nos abale no sentido de pensar sobre a vida, né? Porque quando a gente está forte diante da vida, quando a gente está elevado diante da vida, com confiança, com autoconfiança, com fé, a gente consegue ter muita assertividade, porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe para onde a gente tem que ir. Eu tava aqui, acabou de passar uma tucana, a coisa mais linda do mundo, muito linda mesmo. Então, gente, é isso, sabe assim, é você se empoderar desse sentimento de que você tem o caminho. Dentro de cada um de nós tem uma bússola interna. E a minha bússola, ela é diferente da sua, a sua é diferente do seu irmão, de sua irmã, do seu vizinho. Cada um de nós tem uma bússola interna. E essa bússola, ela vai trazer a direção para cada um de nós. O que eu tô fazendo aqui com vocês é justamente tentando mostrar para vocês como que eu encontrei essa bússola interna minha. Como que eu saí de uma situação de profundo desespero, sem saída, sem saber o que fazer, e como eu, com uma palavra que um amigo trouxe, eu consegui internalizar aquilo, voltar para dentro de mim e pensar o seguinte: então, o que é que eu quero? O que eu quero da vida? Os caminhos estão se apresentando, eu não tenho nada nesse momento. O que eu tenho são esses caminhos. Vamos embora. Vou aprofundar nesses caminhos, eu vou mergulhar nisso. E quando eu abracei essa causa, as coisas fluíram e começaram a acontecer. Então, gente, com esse vídeo de hoje, eu quero muito poder ter tido a oportunidade de compartilhar com vocês a minha percepção, né, a respeito daquilo que a gente manda e aquilo que a gente recebe, essa questão dessa correspondência entre o que eu penso, o que eu sinto, como eu manifesto isso no mundo e como o mundo manifesta isso para mim de volta. E como, de fato, mudando esse ponto de vista, mudando essa forma de enxergar as coisas, a gente pode trazer mudanças extremamente benéficas para a nossa vida. E conseguir, através da autoestima, através de novos desafios, conseguir se empoderar dessa energia de pensar o seguinte: você pode fazer o que você quiser, você pode ir para onde você quiser, você pode ter o emprego dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, o carro, a família, o esposo, tudo que você quiser, você pode ter. Confia em mim quando eu te digo isso, porque eu sou a pessoa que saí de um estilo de vida assim dos mais diversos possíveis, né? Eu já morei em alguns lugares, eu já passei por determinadas coisas na minha vida e
essa confiança e essa certeza de que existe algo bom aqui nesse lugar onde a gente vive, me trouxe justamente essa força de querer continuar e de querer fazer e acontecer e de acreditar que a vida ela pode ser muito boa sim, e que a gente não veio aqui para estar passando por tantas dificuldades, tantos perrengues e tantas coisas ruins. Na realidade a gente veio aqui para construir uma vida digna, uma vida feliz, uma vida grata. Então eu de verdade espero poder ter contribuído com essa forma de pensar, essa forma de enxergar, e que isso faça algum efeito em você, dentro do que você está passando agora, dentro da forma como você está enxergando a tua vida agora. E se isso realmente fez esse efeito, por favor, deixa eu saber disso. Comenta pra mim, fala comigo, porque é muito bom ouvir você, ouvir a tua história. Então, saiba que eu tô aqui, vou adorar saber um pouco de você, saber um pouco da tua história e saber especialmente que eu consegui te ajudar em algum nível aí, por micro que seja, tá bom? Faça as mudanças que você precisa fazer, abrace os processos que você precisa abraçar e tenha a capacidade de enxergar os caminhos que aparecem para você, porque eu tenho certeza que você está muito perto de manifestar tudo aquilo que você deseja, porque você tem o potencial para isso, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem e vem cá, vem despedido, pessoal. Tchau, gente! Tchau, gente, abraço!